Um sedutor é aquele que sabe usar as técnicas da conquista para obter proveito amoroso e temporário de uma pessoa. Sempre aposta que irá alcançar seus objetivos mais sórdidos, e foi com essa intenção que André Monteiro se aproximou de Juliette. No entanto, ele caiu na sua própria armadilha. Nos meandros de uma noite agitada, onde as luzes dançavam e as risadas ecoavam, encontrava-se André, um homem de olhos que pareciam refletir os segredos da lua e um sorriso que hipnotizava como o canto das sereias. Era conhecido nas rodas sociais como um conquistador inveterado, um mestre na arte da sedução, cujo charme era irresistível para as mulheres que cruzavam o seu caminho. Porém, naquela noite algo mudou. Seus olhos encontraram os de Juliette e neles viu algo diferente. Não era o desejo efêmero que tantas vezes despertara em outros corações, mas sim uma chama tranquila, um brilho de serenidade que o fez questionar suas próprias convicções. Ele se aproximou, seu sorriso confiante pronto para encantar mais uma presa, mas foi surpreendido por palavras que cortaram o ar como uma brisa fria de inverno. Interessado em uma conquista fácil, disse: "Gostei muito de você e gostaria de conhecê-la melhor." Juliette se surpreendeu com a investida direta e sem rodeios dele. Já o conhecia de vista e sabia de sua fama de sedutor. Tinha conhecimento de que ele se aproveitava das mulheres que se encantavam pela sua bela aparência para, depois de saciado sexualmente, dispensá-las. Olhando séria para ele, respondeu rispidamente: "Eu não estou interessada", disse com a voz suave, mas firme. Ele arqueou uma sobrancelha, acostumado a ter sempre o controle da situação. "Você não sabe que sou capaz de lhe mostrar um mundo de prazeres infinitos", respondeu desafiador. Ela o olhou duramente, sem recuar, dizendo: "Você só quer se divertir. Eu não estou procurando por isso." Os lábios de André se curvaram em um sorriso travesso. Olhando-a de maneira penetrante, afirmou: "E se eu lhe disser que posso fazê-la se apaixonar por mim?" Ela riu, uma risada que continha um misto de descrença e desafio, respondendo: "Isso nunca acontecerá." "Você tem certeza disso?" zombou ele. Ela, sentindo prazer em rejeitá-lo, foi mais sarcástica: "Nem que fosse o último homem da face da terra, eu me apaixonaria por você." Depois de refeito da frase a qual considerou uma humilhação, ele lançou um desafio: "Bem, se você está tão certa de que nunca se apaixonará por mim, eu a desafio a uma aposta. Você aceita namorar comigo e, se dentro de um mês não ficar intensamente apaixonada por mim, eu lhe entregarei $50.000 e você nunca mais me verá." Juliette, entre o divertimento e a incredulidade, permaneceu desprezando-o. "Tenho certeza que você perderá o seu tempo e dinheiro nessa aposta." "Está bem. Se é assim que deseja, está combinado." Aceitou não porque desejava o dinheiro, mas porque via na aposta uma chance de provar seu desprezo por um homem sedutor. As semanas que se seguiram foram momentos prazerosos, cheios de atenção e carinho de André.
Pequenos gestos, como o café da manhã na cama, notas de amor escondidas entre as páginas de seu livro favorito e passeios sob o céu estrelado foram as pinceladas com as quais André pintou um quadro de afeto genuíno. Juliette, que esperava arrogância, encontrou humildade. Esperava jogos, encontrou sinceridade. E em cada sorriso compartilhado, em cada olhar demorado, ela descobriu uma faceta de André que a intrigava, que a fazia querer descobrir mais. O tempo se desdobrou em dias e noites de encontros e conversas, onde cada momento era uma dança delicada entre o passado e o presente, entre o desejo e a resistência. Ele a levou a lugares que nunca imaginara frequentar. Apresentou-a às pessoas cuja vida pareciam tão distantes da sua própria, mas cujas histórias ecoavam em sua alma como melodias antigas que há muito havia esquecido. Ela resistia, com todas as armas que possuía, mas ele persistia, paciente como um jardineiro, cuidando de uma flor teimosa que se recusa a desabrochar. Ele não a pressionava, não a forçava nada, mas estava sempre lá, ao alcance de sua mão, como um farol que guia os navegantes perdidos de volta para casa. Juliette tentava resistir, mas seu coração, tão acostumado à solidão, começava a bater em um ritmo diferente na presença dele. Seus sorrisos se tornaram mais frequentes, seus olhares mais demorados, como se estivesse tentando decifrar os segredos escondidos por trás daqueles olhos que a observavam com tanta intensidade. No entanto, foi em uma tarde chuvosa, quando André correu sob a tempestade apenas para trazer-lhe a flor que ela mencionara casualmente dias antes, que Juliette sentiu a muralha ao redor de seu coração ser penetrada. A água da chuva misturava-se às lágrimas que ela não sabia estar segurando, e foi nos braços dele que ela encontrou abrigo. Faltavam 2 dias para completar o mês da aposta. André, o homem que jurou fazer Juliette se apaixonar, encontrou-se rendido, vencido não por uma aposta, mas pela força avassaladora de um amor que ele próprio havia subestimado. Ela, apesar de estar apaixonada por ele, não se rendeu ao amor que sentia. No último dia, quando se encontraram para definir o que seria do futuro do relacionamento amoroso improvável, questionada sobre o assunto, mentindo sobre o seu verdadeiro sentimento, disse: "Hoje é o último dia em que nos encontraremos, André. Venci a aposta, pois não estou apaixonado por você. Provei que, apesar de todos os seus esforços para me conquistar, não sou uma mulher que se deixa seduzir por armadilhas amorosas." Ele, muito triste, falou: "Juliette, eu comecei o nosso relacionamento com o objetivo apenas de seduzi-la, mas terminei sofrendo com a armadilha que criei para você. Nunca havia me apaixonado antes, mas eu te amo com todas as forças.
Lamento que não tenha conseguido conquistá-la e aceito a minha derrota. Ela, sentindo um fugaz gosto da vitória, disse: Espero que com isso você aprenda que não se brinca com os sentimentos das pessoas. Ele transferiu o valor combinado para a conta bancária dela e, triste, retirou-se. Por uns dias, ela se alegrou com o prazer de ter vencido a aposta, mas, acostumada com a presença constante dele em sua vida, naquele fim de semana, a solidão e a ausência de André a levaram às lágrimas. Estava com saudades dele. Teve vontade de ligar para ele e confessar que quem havia ganho a aposta era ele. Porém, o orgulho a impediu de tomar tal atitude. Curtiu amargamente a ausência do homem que aprendeu a amar. Os dias se passaram e se transformaram em meses. Nunca mais teve notícias dele, embora o tivesse presente em seus pensamentos. 2 meses depois do fim da aposta, não aguentando mais não obter informações sobre ele, pegou o celular e ligou. Oi, tudo bem com você? Perguntou ela. Ele, surpreso por receber uma ligação de quem concordou em não ter contato com ele, respondeu: Tudo, e você? O que houve para você quebrar a regra de nossa aposta ligando para mim? Juliette, a princípio, sem saber como dizer que estava sentindo a falta dele, conseguiu falar com uma voz suplicante. Preciso encontrá-lo para lhe dizer algo muito importante. Ele, tentando evitar mais o sofrimento de não tê-la em seus braços, disse: Prefiro não encontrá-la mais, Juliette. Estou sofrendo muito com o amor não correspondido e está difícil superar essa dor. Melhor não vê-la. Percebendo que ele estava muito magoado, ela implorou: Por favor, André, preciso falar com você. Depois de muito insistir, ele aceitou ir ao apartamento dela. Ela o recebeu com um sorriso e uma grande vontade de cobri-lo de beijos, mas ele se manteve sério e afastado. Estou aqui. O que você quer tanto me dizer? Ele perguntou. Com voz amorosa, ela começou a se explicar. Eu menti, André. Trapaceei na aposta. Eu não ganhei. Estou apaixonadíssima por você. Essas palavras foram surpresas para ele. Com esses termos, um rosto triste e abatido repentinamente voltou a se iluminar, cheio de felicidade. Ele a pegou nos braços e a beijou. Um beijo de redenção foi trocado, pois no jogo do amor não há vencedores ou perdedores, apenas 2 corações que encontraram seu verdadeiro lar um no outro. E assim, entre risos e lágrimas, entre o céu e a terra, eles descobriram o verdadeiro amor. E quando o sol nasceu, banhando o mundo com sua luz dourada, eles sabiam que a aposta havia se transformado em algo inesperado. Um compromisso eterno, selado não por palavras, mas pela certeza silenciosa de 2 corações em harmonia.